Oi gente, tudo bom? Professora Maíra, nós vamos hoje à nossa terceira atividade remota. Antes, preciso dar um aviso, algo muito sério para vocês. Gente, hoje eu tô gravando essa aula na terça-feira, dia 17. Primeiro eu queria pedir desculpa por não ter conseguido gravar o vídeo, como eu faço no fim de semana, para postar para vocês na segunda-feira, que deveria ser postado. Porém, meu computador deu problema. Justo na sexta, eu tive que esperar o fim de semana inteiro para levar para ele para consertar na segunda, e eu só tô conseguindo gravar essa aula hoje na terça. Então, muitos de vocês só vão conseguir ter acesso a ela na quarta-feira, quando o nosso coordenador Vanilson colocar no grupo do WhatsApp, tá? Primeiro, eu gostaria de pedir essa desculpa para vocês, mas não foi culpa minha, porque as máquinas quebram. Segundo é que a semana que vem, que é a semana do dia 24 até o dia 28, nós teremos a nossa primeira semana de avaliação. Como é que funciona essa semana de avaliação? Eu tenho que dar a nota das atividades que foram realizadas até lá. Até agora nós tivemos 3 atividades, só que muita gente só fez uma. Muita gente chegou atrasado, só fez a segunda atividade. Então, gente, quem não fez a primeira atividade, por favor, assista o vídeo e faça, porque está valendo nota. Nessa primeira atividade, nós teremos a nota do apresente-se através de uma obra de arte, a nota do o que são artes visuais e a nota da nossa aula de hoje. Dia 28 eu já tenho que botar as notas de vocês no sistema. Então, por favor, quem não fez, apresse-se e façam as 3 atividades. Tá bom, gente? Bom, qual é o nosso tema da atividade de hoje? Hoje nós falaremos das dimensões nas artes visuais. A aula passada foi definir o que são artes visuais. Agora nós começaremos uma série longa de vídeos falando sobre os elementos das artes visuais. Entre os elementos, nós temos as dimensões. O que são dimensões? O espaço. O espaço que a gente vive, o espaço, o planeta Terra. O planeta Terra tem 3 dimensões. Essas 3 dimensões são altura, largura e profundidade. Esse fio, ele tem apenas altura. Ele é monodimensional. Se eu fizer assim, ele tem apenas a largura, mas ele nunca vai ter 2 dimensões. Ele tem uma única dimensão. Esse papel tem 2 dimensões. Ele tem altura e tem largura. Ele pode ter altura e ter largura, mas ele não tem profundidade. Ele é bidimensional. Ele tem 2 dimensões. Essa caixa de óculos, ela é tridimensional. Ela tem 3 dimensões, porque ela tem altura, largura e profundidade. Quais são as 3 dimensões do espaço? Altura, largura e profundidade. Uma obra de arte ela pode ser bidimensional ou ela pode ser tridimensional. O que é uma obra de arte bidimensional? É uma obra de arte que é plana. Ela tem apenas 2 dimensões. O que é uma obra de arte tridimensional? Ela é volumétrica. Ela é uma obra de arte que tem 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Quais são as obras de arte que são planas? Qualquer coisa que um artista consiga produzir em 2 dimensões. Aqui nós temos colagem, pintura e bordado. Aqui nós temos um desenho. Aqui nós temos uma fotografia. Qualquer coisa que o artista consiga produzir em qualquer material que tenha 2 dimensões, altura e largura. Quais são as obras de arte que são tridimensionais? Qualquer coisa que o artista consiga produzir em 3 dimensões. Ela pode ser uma escultura em porcelana. Ela pode ser uma modelagem em massinha de modelar. Ela pode ser uma escultura em madeira. Ela pode ser de vidro, ela pode ser de linha, ela pode ser de plástico, ela pode ser de papel reciclado, ela pode ser do que quiser, desde que tenha altura, largura e profundidade. Entendemos até agora? 3 dimensões do espaço, 3, quase que não sai. 3 dimensões do espaço, altura, largura e profundidade. Obras de arte bi ou tridimensionais. Ou nós ainda podemos falar planas ou volumétricas. Até aí, tranquilo. Bem, quando o artista vai expor uma obra de arte ou ele vai colocar ela no site para vender, ele tem que fazer uma coisa chamada ficha técnica. A ficha técnica é uma descrição da obra de arte. É uma descrição do que está ali.
Essa ficha técnica tem que ter 4 elementos. Pode ter 5, mas ela precisa ter necessariamente 4 elementos. Nome do artista, nome da obra, técnica empregada e dimensão. As dimensões, elas têm que ser necessária e obrigatoriamente nessa ordem: altura, largura e profundidade. Então, essa escultura aqui, as dimensões dela são 16 por 27 por 10. Isso significa que a altura é 16, largura é 27 e profundidade é 10. Isso é muito importante, galera, não esqueçam. É sempre altura primeiro, largura depois, profundidade por último, tá bom? Na ficha técnica desta obra, vamos voltar para ela. Qual seria a ficha técnica dessa obra? O nome desse artista é Ará, ele é sergipano. Como é o nome dessa obra? Sereia. Qual é a técnica dessa obra? Ela é uma escultura em madeira. Quais são as dimensões dessa obra? 16 por 27 por 10 centímetros. Quando eu falo técnica utilizada pelo artista, eu tenho que ter necessariamente 2 informações. 1. O que é a obra? 2. Em que material essa obra foi feita? 3. Nesse caso só precisa de 2. Se for uma obra bidimensional, 3. Qual foi o suporte utilizado? O que é suporte, professora? Veja, quando eu vou fazer uma pintura, a tinta não se sustenta no ar sozinha, diferente da madeira. A madeira, ela existe no ar sozinha. Ela não precisa de um suporte para acontecer. Eu não preciso botar essa madeira em algum lugar para ela existir. Ela já existe. Mas a tinta, ela não se sustenta no ar. Eu não posso pintar o ar. Então eu preciso pintar em uma determinada superfície. Como seria a ficha técnica dessa obra de arte? Nome do artista, Maíra Magno, fui eu que fiz. Nome da obra, Farol do Cabeço. Técnica utilizada, lápis de cor sobre papel. Dimensão da obra, 28 por 20. Lembra sempre altura e largura. Por último, profundidade. Como essa é uma obra bidimensional, ela não tem profundidade. Quando a gente está falando de pintura ou de desenho, necessariamente você tem que botar o tipo de material que foi utilizado para fazer a imagem e o suporte, onde esse material foi utilizado. Por exemplo, aqui eu já tenho tinta acrílica sobre adesivo. É um outro material, vocês estão entendendo? Esse aqui é lápis de cor. Isso aqui é tinta. Os dois são a mesma coisa. Esse aqui é um desenho, esse aqui é uma pintura. Os dois são bidimensionais, mas eu preciso dizer, essa tinta foi aplicada aonde? Esse lápis de cor foi aplicado aonde? Então, quando a gente está numa ficha técnica de uma obra de arte, a técnica significa necessariamente o que é o objeto. É pintura? É fotografia? É desenho? É colagem? É bordado? E qual foi o material que eu usei? Tinta acrílica. Muito bem, a tinta acrílica se sustentou no ar, isso é feito de ar? Não. Ela está aplicada onde? Ela está aplicada em adesivo. Ela foi tinta acrílica. Muito bem, ela se sustenta no ar? Não. Ela foi aplicada onde? Ela foi aplicada em papel. É lápis de cor. Muito bem, o lápis de cor se sustenta no ar sozinho, você pintou o ar e deu essa pintura? Não. Esse lápis de cor foi aplicado sobre papel. Então eu preciso ter técnica, que significa o que o objeto é. É uma escultura. O material que ele foi feito, massinha de modelar, e em caso de objetos bidimensionais, qual foi o suporte, onde esse material foi aplicado. Entendemos até agora? Pronto, beleza. Entendemos que temos obras de arte bidimensionais, entendemos que temos obras de arte tridimensionais, entendemos que o espaço tem 3 dimensões e entendemos o que é uma ficha técnica. Ficha técnica, artista não vende nem expõe obra sem ficha técnica. O artista, para expor a sua obra, ele precisa de uma ficha técnica que tem que ter, no mínimo, 4 informações. Nome do artista, nome da obra, técnica utilizada e dimensão. Lembra, dimensão é sempre altura, largura e profundidade. Sempre, não vai mudar. Isso não muda. E a técnica? Se é uma obra tridimensional, eu coloco o que ela é. É uma escultura, é um bordado, é um papel machê, o que ela é e o material que ela foi feita.
E se ela for bidimensional, eu tenho que colocar o que ela é. Ela é desenho, ela é pintura, ela é bordado. E o material, a pintura foi feita com tinta guache. E onde eu apliquei esse material? Essa tinta guache eu botei na madeira, essa tinta guache eu botei num papel, tá? Então eu preciso do material que foi utilizado e o suporte que esse material foi utilizado, especialmente para obras bidimensionais, como é o caso de desenho. Vou botar mais um aqui para vocês verem. Tranquilo até aí? Tranquilo até aí. Porém, gente, vocês vão ter que acostumar com isso. Nas artes, nunca as coisas são tão simples. Nunca. Porque artista é um bicho que não gosta de fazer as coisas com regra. Olha, menino, artista, se tem regra, eles vão quebrar. Inventou regra, artista vai quebrar. A arte tá aqui para quebrar regras, tá? Então, teve uma galera, depois da segunda metade do século XX, 1900, lá quando eu nasci, depois da segunda metade, lá para os anos 60, que eles inventaram algumas linguagens artísticas que não tem como medir. Não é que elas não têm dimensões, mas simplesmente não tem como medir. São dimensões que são imensuráveis. Essas dimensões que são imensuráveis, essas obras que a gente tem dimensões que são imensuráveis, nós temos duas: performance e instalação. Uma instalação é uma obra de arte gigantesca que ela pode conter um único objeto ou vários objetos ocupando um salão só, um espaço só. Esse espaço pode ser uma área pública ou pode ser uma área privada. Pode ser uma sala fechada ou pode ser uma praça, um parque, uma praia. Como ela é gigantesca e ela ocupa um determinado espaço, eu não tenho como medir, porque a cada vez que essa obra for montada, ela vai ser montada usando objetos diferentes, em lugares diferentes. Essa mesmo, que é uma instalação de um artista brasileiro chamado Cildo Meirelles, como é que eu vou mensurar o tamanho dessa obra? A obra é essa cabaninha? A obra é a piscina? A obra são as escadas que estão do lado? A obra são as paredes? A obra de arte é tudo isso. Cada um tem uma dimensão. E quando o Cildo Meirelles vai expor essa obra em galerias diferentes, a dimensão muda, porque o espaço muda. Então, instalação é um tipo de obra de arte que nós não podemos colocar as dimensões na ficha técnica. A gente sempre só coloca a instalação. Muito bem. O artista, Cildo Meirelles. Nome da obra, ouvido, que é esquecido em espanhol. Técnica, instalação. Dimensão, não tem. Não tem como medir. Não tem como medir. Outra obra de arte que eu não tenho como aferir as dimensões é a performance. A performance é uma obra de arte viva. Viva! O artista é a própria obra de arte que se desloca pelo espaço, que fala, que dança. É o artista se apresentando enquanto obra de arte. Um ou vários artistas. Eu não tenho como dizer que as dimensões, porque não é um objeto, é uma situação. É uma situação viva. Como é que eu vou medir uma pessoa correndo? Como é que eu vou medir uma pessoa cantando? Então, é um modelo de obra de arte que eu não posso colocar dimensão. Performance, eu só digo, é performance. Como instalação, eu só digo que é instalação. Essas são as obras de arte que eu não posso aferir medidas. Então, na ficha técnica delas, elas não têm dimensão. Vamos lembrar o nosso conteúdo? Vamos lá? Nosso conteúdo foi as dimensões do espaço, altura, largura e profundidade. As obras de arte bidimensionais, tridimensionais ou sem dimensão. Não é que elas são sem dimensões porque elas não têm dimensão, porque se não tem dimensão não existe. Para existir você precisa ter pelo menos uma dimensão, como é o caso desse fio, mas são dimensões que não são possíveis de mensurar. Ficha técnica. Ficha técnica nós temos nome do artista, nome da obra, técnica utilizada, dimensões. Sempre altura, largura e profundidade. Quando a técnica utilizada, o que é que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar o que é. É escultura, é pintura, é bordado, é tapeçaria. Que material foi feito? E às vezes o suporte. O suporte é onde eu apliquei esse material. Mas, como nada nas artes é simples, existem casos que o
artista usa vários materiais, várias técnicas em uma mesma obra de arte, como por exemplo o caso dessa obra de arte aqui que é minha, que tem pintura no fundo, bordado, que essa escadinha é feita de bordado, e colagem. Quando eu tenho uma obra de arte assim, que tem várias técnicas nela só, a gente põe na ficha técnica o termo técnica mista. Como é a ficha técnica dessa obra? Artista Maíra Magno. Nome da obra, Escada para o Céu. Técnica mista. E dimensões, ela tem 38 centímetros por 11 centímetros. Tá bom? Quais são as obras bidimensionais? Qualquer coisa em duas dimensões. Pode ser uma técnica mista. Pode ser uma pintura. Pode ser uma fotografia. Pode ser um desenho. Qualquer coisa em duas dimensões. E quais são as técnicas tridimensionais? Qualquer coisa que o artista consiga fazer com altura, largura e profundidade. Vamos ao nosso questionário. Mais fácil que andar pra gente, minha gente. Pra frente, minha gente. Pelo amor de Deus. Quais são as 3 dimensões do espaço? Quem errar essa, pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Dê um exemplo de uma obra de arte bidimensional e de uma obra de arte tridimensional. Uma obra de arte com 2 dimensões e uma obra de arte com 3 dimensões. O que deve constar na ficha técnica de uma obra de arte? 4 coisas são fundamentais. Quais são essas 4 coisas? Dentro de uma ficha técnica de uma obra de arte, o que o termo técnica empregada significa? Dentro da ficha técnica, que tem 4 dados, um deles é técnica. Técnica empregada significa o quê? Quais são as formas de arte das artes visuais que não possuem dimensão? São 2, eu já falei para vocês. Por que nós não podemos aferir as dimensões dessas obras de arte? Porque não é possível medir essas obras de arte. O que o termo técnica mista significa na ficha técnica de uma obra de arte? Esse é o nosso questionário da semana. Como sempre, vocês enviam as respostas pelo e-mail maira.magno@uol.com.br. Qualquer dúvida pode tirar comigo no Facebook Maíra Magno ou no Instagram @foicemartelo. Não esqueçam, por favor, gente, por favor, de entregar as 3 atividades no máximo até o dia 28 desse mês, porque depois disso, infelizmente, eu não tenho como aferir as notas para vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau!